8h39, conseguimos restabelecer o contato com o Kennedy Alencar, nosso comentarista de política. Vinha perguntando, Kennedy, sobre esse enorme impacto político à morte de Teori Zavascki, né? Sem dúvida, meu caro, porque o Supremo, ele perde aí um fator de equilíbrio. A própria Operação Lava Jato perde um fator de equilíbrio. O ministro Teori era um ministro, nessa atual leva do Supremo Tribunal Federal, era aquele que desempenhava um papel mais equilibrado, mais discreto. Ele chegou a chamar a atenção dos colegas sobre o incômodo que ele sentia com colegas que faziam críticas às decisões dos demais membros do Supremo, né? Em relação à Lava Jato, em muitos momentos em que a operação cometeu abusos, o que houve ali tentativas autoritárias da parte do juiz Sérgio Moro ou do Ministério Público, o Teori Zavascki funcionou como um freio. Então ele era um fator de equilíbrio muito importante para o Supremo e para a Lava Jato. Isso se perde nesse momento, é uma tragédia do ponto de vista pessoal. Ele era um ministro benquisto em Brasília, um ministro que tinha ali o respeito dos jornalistas, dos políticos, né? E acaba morrendo aí numa tragédia. Tem esse aspecto pessoal, mas o aspecto político é lançar sobre a Lava Jato aí uma onda de incerteza, né? Abre-se um capítulo de incerteza sobre o caminho que a Lava Jato vai seguir agora, né? Se vai ficar nas mãos de um ministro que vai ceder mais aos holofotes, um ministro que vai ser discreto como ele era, equilibrado como ele era, ou se será um ministro com um papel mais incisivo ainda do que tinha, por exemplo, o Joaquim Barbosa no Mensalão. A gente tem que ver, acho que uma coisa muito importante é o nome que vai substituir o ministro Teori Zavascki no Supremo, para analisar todos os casos em geral, mas especificamente em relação à relatoria da Operação Lava Jato lá no âmbito do Supremo. E agora vai recair sobre os ombros do presidente Michel Temer a decisão que é prerrogativa do presidente da República de escolher o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesse momento em que a Operação Lava Jato tinha como alvo, um dos alvos principais aí, o PMDB, que é o partido do presidente, e que aí tem a sabatina no Senado com maioria de senadores justamente do PMDB. Até se fala nos bastidores aí que também há expectativa de até aumentar essa bancada do PMDB no Senado com algumas trocas de partidos. É um momento delicado e certamente vai se discutir esse formato de indicação, não é, Kennedy? E por hora há muita incerteza, muita especulação sobre a redistribuição dos casos que estão na mão do ministro, que estavam na mão do ministro Teori Zavascki, né? Se, por exemplo, a relatoria da Lava Jato caberá a um ministro novo que o presidente Temer indicará para substituir o ministro Teori, ou se poderá haver uma redistribuição ali para um ministro que já esteja na corte agora, né? Ou se o futuro ministro vai herdar a relatoria. Acho que isso tudo a gente tem que ver, porque houve aí episódios raros que aconteceram antes, como mortes de ministros, critérios diferentes, né? Então a gente tem que esperar para ver que critério aí a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, ela tem grande responsabilidade para definir se haverá uma redistribuição de alguns casos já, sem aguardar a indicação do novo ministro, porque há todo um trâmite que tem que ser formalizado, a indicação, a sabatina no Senado, né? Não é uma coisa da noite para o dia. E havia aí a expectativa de, na semana que vem, uma homologação das delações feitas pela Odebrecht. Então a gente tem que ver, no âmbito do Supremo, como que a presidente Carmen Lúcia vai agir junto com os demais ministros para resolver, digamos assim, questões mais emergenciais, e lá nas mãos do presidente Temer vai estar a indicação de um ministro para uma vaga que se abre agora com a morte do ministro Teori, Thiago. Mas independente dessa decisão no Supremo Tribunal Federal, do presidente Michel Temer, o que deve se observar é um atraso aí nesse processo todo da Operação Lava Jato e a homologação de delações premiadas, né? Acho que sim, algum atraso certamente haverá, porque agora essa operação, ela é uma operação de longo prazo, né, de médio e longo prazo. Então não será um atraso de semanas ou de um mês que vai interferir no resultado da investigação. As delações foram feitas, o Ministério Público fechou o acordo, há uma equipe do ministro Teori, ele próprio, estavam analisando
essas delações, a gente não sabe se esse trabalho está pronto, certamente haverá aí uma pequena interrupção, mas eu não creio que nada que ameace o futuro da Lava Jato, as investigações. Eu acho que qualquer especulação ou teoria nesse sentido é algo que não leva em conta o interesse público. É irresponsável especular sobre isso, porque houve uma tragédia, né? Um ministro que é relator do caso morreu. Então, obviamente, é necessário tempo para que se tome uma decisão a respeito da relatoria desse caso, que é importante, e da indicação para essa vaga do Supremo, né? O Brasil tem que tratar as coisas com cautela, com seriedade, para não tomar decisões assodadas, tanto na indicação que será feita pelo presidente Temer, como nas decisões que a ministra-presidente do Supremo, Carmen Lúcia, deve tomar junto com os colegas, ou seja, não será o atraso de 2 semanas ou um mês na homologação das delações da Odebrecht que vai ameaçar a investigação da Lava Jato, né? É importante que essa investigação ela continue, que ela seja bem feita e que a memória aí do ministro Teori, né, todo o trabalho que ele fez, inspire aí um cuidado com equilíbrio, uma linha de equilíbrio no âmbito do Supremo em relação a esse caso, que é o que o Teori vinha fazendo e vinha fazendo bem, né? Pode-se criticar uma decisão ou outra, aqui ou ali, pode-se fazer um reparo aqui ou acolá, mas no geral o comportamento dele foi um comportamento muito coerente, muito equilibrado e que trouxe ali para a Lava Jato paz em momentos importantes, inclusive paz para o país. Ele criticou muito decisões de primeira instância que intervieram no ambiente político, intervieram na política. Principalmente a divulgação dos áudios do presidente Lula, né? Exatamente. Da conversa com a presidente Dilma Rousseff naquele momento, né? Exatamente, ele criticou aquela decisão do ministro do juiz Sérgio Moro, né? Que foi tomada e que houve ali claramente uma interferência no ambiente político. Então, isso tudo tem que ser levado em conta, porque uma coisa é o caminho que a justiça tem que seguir, outra é o caminho da política. Essas coisas estão muito misturadas no Brasil. É muito ruim isso, né? É muito ruim misturar judiciário com política, como é muito ruim levar, por exemplo, as Forças Armadas para funções que elas não devem exercer numa democracia. Então o Brasil tem que ter mais calma para analisar os seus graves problemas, as suas graves crises. É uma tragédia, é uma pena o que aconteceu com o ministro Teori, que era um ministro muito respeitado, estava fazendo um excelente trabalho, tudo isso que envolve aí uma dor tremenda lá para os familiares, para os amigos, mas enfim, o trabalho dele precisa continuar, vai continuar com a indicação do novo ministro e com esse destino que será dado aí à relatoria da Lava Jato. Kennedy Alencar, muito obrigado pela conversa conosco aqui, a sua análise no Jornal da CBN, segunda edição, hoje um pouco mais estendido diante dessa cobertura especial. Até a próxima. Obrigado, Thiago. Estou aqui no meio das férias, aqui um pouco... Agradecemos. Atualizado. Fui pego de surpresa aí por essa notícia, então tentei aí analisar com equilíbrio também e enfim... Agradecemos demais. Essa aconteceu com o ministro Teori. Obrigado, um abraço. À disposição. Grande abraço, Kennedy Alencar. Então, ainda interrompendo suas férias para fazer essa análise com relação a essa notícia de enorme impacto no ambiente político, a morte do ministro Teori Zavascki, ministro do Supremo Tribunal Federal, como a gente conversou agora, tinha aí a relatoria da Operação Lava Jato no STF.